Porque aquilo que o olho não ouviu e o ouvido não ouviu, e aquilo que não subiu ao coração do homem, são as coisas que Deus preparou para aqueles que o amam. Paulo também disse: porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Com essas escrituras do apóstolo São Paulo, nós abrimos a nossa meditação para esta manhã. Quero falar um pouco sobre o nosso prêmio. Eu quero falar um pouco sobre a nossa herança. Eu quero falar um pouco sobre aquilo que Deus reservou para aqueles que o amam. Isaías 41, verso 9. Gosto tanto. Creio que isto fala no coração de cada eleito. Deus diz: Tu, a quem tomei desde os confins da terra, e te chamei dentre os mais excelentes, e te disse: Tu és meu servo. A ti te escolhi, e não te rejeitei. Não temas, porque eu te ajudo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus, e te tomo pela destra da minha justiça e te digo: não temas, que eu te ajudo. São João 15,16, Jesus Cristo disse: não escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos nomeei, para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedires ao Pai em meu nome, Ele vô-lo conceda. Ainda na sua carta aos Romanos, capítulo 9, a partir do verso 13, creio que é a partir do verso 13, Paulo disse assim: amei a Jacó e aborreci Esaú. Isto, claro, Deus falando através de Paulo. Amei a Jacó e aborreci Esaú. Que diremos, pois? Que há injustiça da parte de Deus? De maneira nenhuma. Porque Deus escolhe quem Ele quer e aborrece a quem Ele quer. Porque isto não depende de nenhum de nós, mas de Deus que escolhe. Então, a nossa salvação, a nossa eleição, como o apóstolo São Paulo nos mostra na sua carta aos Efésios, isso depende única e exclusivamente dele. Na mensagem Atos do Espírito Santo, o profeta nos fala a partir do parágrafo 30. O profeta nos fala que se você está nesta igreja, ele diz, não a igreja, o edifício, mas a igreja, que é aquele grupo que vai morar ali com ele, dentro dos muros da cidade. Olha, você deveria ser a pessoa mais feliz do mundo. Na mensagem Demonologia, o profeta no finalzinho ele diz assim, se Deus bateu na porta do seu coração, você deveria ser a pessoa mais feliz do mundo. Você não sabe com quantas pessoas eu já conversei. Então existem milhões de pessoas, milhões e milhões que ouviram o Evangelho. Mas eles não receberam um chamado de Deus. Eles receberam um aviso do que está por vir. Mas eu digo, se você está me ouvindo, se você está ouvindo essa reflexão, você é uma pessoa especial.
Você não é uma pessoa comum. Você é uma pessoa, tirado dentre 1 milhão. Você é uma pessoa que consegue ver o que milhões de pessoas nunca conseguiram ver. Você é uma pessoa que sabe, tem consciência de algo especial que o mundo ignora completamente. A obra que está sendo feita agora na sua vida, na vida dos eleitos, o mundo está ignorando por completo. No Salmo capítulo 4, verso 3, o salmista diz assim, que o Senhor separou para si aquele que lhe é querido. Então, se você é uma pessoa separada por Deus, é porque você foi querido por Deus, amado por Deus. Então, não é questão que você é mais santo do que os outros. Tudo bem, tudo bem. O cristão é um povo zeloso e de boas obras, sem dúvida alguma. O cristão, ele não tem apenas reputação, ele tem também caráter, claro. Mas ele entende com clareza Romanos 4, que diz assim, que aquele que não praticou as boas obras, ou seja, aquele que não é perfeito, mas crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é imputada como justiça. Ou seja, Deus viu antes da fundação do mundo que algumas pessoas amariam o seu perdão, a sua graça, misericórdia. Porque antes que Deus criasse o mundo aqui, Deus viu o que o diabo faria, o dano que ele causaria. Então Deus já sabia como que ele iria reverter esse dano. Se não houvesse remédio para o mal que Lúcifer iria causar, Deus nem sequer teria criado Lúcifer. Mas ele permitiu todas as coisas porque ele tinha a solução, ele tinha um remédio. Quando Deus criou a serpente, Deus sabia que a serpente induziria Eva à queda. Mas Deus tinha o antídoto. Tudo bem, Deus avisou para Eva. Eva pecou tendo sido avisada. Mas mesmo assim, Deus sabia que milhões de cristãos, milhões de pessoas desejariam a salvação, desejariam o conserto do seu erro, o perdão do seu pecado. E Deus sacrificou o cordeiro antes da fundação do mundo. Então, você veja que o cordeiro de Deus foi sacrificado antes da fundação do mundo. É claro que isto só tomou lugar, forma física, no mundo físico há 2000 anos atrás. Mas isso já havia sido definido, decidido na mente de Deus. E aquilo que Deus definiu, decidiu em sua mente, aquilo, mesmo que tenha sido antes da fundação do mundo, aquilo é definitivo, é certeiro. Deus não aprende nada, Deus nunca erra, não há nada que ele não saiba, não há nada que ele aprenda, porque ele sempre soube tudo. E Deus sabia, quando ele escolheu a você, ele sabia que podia colocar o seu nome no livro da vida. Ele sabia que se ele mostrasse isto para você, você teria olhos para ver, você teria ouvidos para ouvir. Quando Deus escreveu aquilo lá em Apocalipse, quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Deus estava falando com você, ele sabia que você estava incluído nesse grupo aí. Então, Deus enviou Paulo para o grupo eleito da era de Éfeso. Deus enviou Irineu para a segunda era. Deus enviou Martim para a terceira era. Deus enviou Lutero. Deus enviou Columba, Lutero, João Wesley. E por último, Deus enviou o último mensageiro para a última era, William Branham,
para esta sétima era, a era de Laodiceia, porque Deus sabia que haveria um grupo aqui que creria na verdade. Neste grupo está incluído eu e está incluído você. Agora, o que precisamos é ter consciência de quem nós somos, a quem nós representamos, o valor que nós temos diante de Deus. O valor que nós temos é tão grande que Jesus Cristo deu tudo o que Ele tinha por mim e por você. Ele deu a própria vida. Ele valorizou mais a nós do que a sua própria vida. E Ele morreu para que tivéssemos vida. Ele foi ao inferno para que pudéssemos ir ao céu. Então agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam mais segundo a carne, mas segundo o Espírito. Essa é a minha história, essa é a sua história. Nós estamos passando aqui pela terra e provando, mostrando para este mundo contaminado que é possível vencer, é possível ser salvo, mesmo nesta era corrompida, é possível honrar e servir a Deus. Porque o apóstolo São Paulo, na sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 10, 13, ele disse ali que Deus é fiel e Ele não permite que nenhuma luta venha acima da nossa capacidade. Então, toda luta que vem, nós temos capacidade de vencer. E nós vamos vencer. Nós vamos vencer. Você vai vencer. Você já está vencendo. Deus já viu isso antes da fundação do mundo. Ele viu que você venceria. Ele confiou em você. Por isso Ele te enviou essa mensagem. Ele sabia que você creria. Ele colocou o seu nome no livro da vida. Ele sabia que você honraria, valorizaria isso. Deus não se enganou quando te amou. Deus não se enganou quando te escolheu. O profeta disse: você é uma pessoa especial. Reconheça quem você é e Deus dará aquilo que você necessita. Espero ter te ajudado. Deus te abençoe.